Boa noite, gente. Boa noite, meus amores e minhas amoras aí do Facebook. Boa noite a todos que estão nos assistindo diretamente da TV Thalito News. Estamos aqui nos estúdios com o Dr. Éder Gatti. Dr. Éder Gatti é presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, CIMESP. Em sua segunda gestão consecutiva, gente, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Cursou residência médica em infectologia no Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, em São Paulo. Conquistou os títulos de mestre em saúde coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É doutor em medicina preventiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atua como médico infectologista no Instituto de Infectologista Emílio Ribas e na divisão de imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica, que é a CVE, professor Alexandre Vranjac. Foi coordenador do Diretório Central dos Estudantes, é diretor da Associação dos Médicos Residentes do Estado de São Paulo e presidente da Associação dos Médicos Residentes do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas. Gente, currículo para lá de extenso. Boa noite, doutor, é um prazer te receber. Boa noite, Márcia. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí a presença. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para todos os médicos que estão nos ouvindo, porque eu tenho certeza que tem muito médico aí vendo e ouvindo. Nós passamos aí um período meio conturbado, né, doutor? Com greve, os profissionais reclamando de dezenas de situações aí. Como que foi essa greve para vocês, doutor? Como que aconteceu isso? Essa greve ela é resultado de um processo que se arrasta por alguns anos já. Os médicos aqui de Guarulhos, eles se organizaram, principalmente na atenção primária e unidades ambulatoriais, e já há algum tempo temos uma postura de questionar a gestão, situações ruins que refletem na assistência ao paciente, não apenas ao trabalho, mas na assistência ao paciente, e sempre questionando e procurando exigir melhoras na rede de saúde de Guarulhos. E culminou que esse ano os médicos procuraram o sindicato com vários problemas na rede, problemas que estavam afetando o trabalho deles e afetando a assistência aos pacientes, principalmente a falta de especialistas. O município de Guarulhos perdeu muitos médicos nos últimos anos e há uma necessidade muito grande por concursos públicos, principalmente de médicos psiquiatras. A pessoa sempre fala que a assistência psiquiátrica é um problema aqui no município de Guarulhos, mas enfim, a perda de especialistas aqui no município ao longo dos anos fez com que os pacientes da atenção primária ganhassem mais complexidade, ou seja, o atendimento nos postos de saúde dos bairros cada vez mais tem um número maior de pacientes e pacientes mais complexos por conta da falta de especialistas na rede. Então, um dos pontos da greve era exigir que a prefeitura contratasse mais profissionais médicos para garantir acesso à assistência especializada. E esse era o principal ponto, eu acho que foi o que mais motivou os profissionais. Então, essa greve ela não tinha um conteúdo corporativo, uma demanda salarial ou qualquer coisa do tipo. Os médicos foram às ruas e paralisaram as atividades demandando melhorias na rede de saúde. Ou seja, pedindo por melhorias até para atender a população, né? Porque a população passou a perguntar isso nas redes. Mas nós vamos ficar sem médico nas UBSs e tal. E estava sendo atendido, tinha uma quantia de médicos dentro das unidades, atendendo para que pudesse dar conta e não deixar essa população desassistida. Mas existiu a necessidade, né? Por tudo que você disse, existiu a necessidade. E agora, pelo que eu entendi, vocês tiveram algumas reuniões, né? Quantas reuniões vocês tiveram durante esse período? Quantos dias de greve? Nós chegamos a 16 dias de greve, se eu não me engano. Nós começamos no dia 2 de dezembro, foi uma segunda-feira, se eu não me engano a data foi essa. Ficamos 2 semanas, entramos na terceira semana
E aí saímos da greve na data de hoje. De hoje? Hoje. Ontem nós fizemos a assembleia que deliberou aprovando o acordo de greve, de saída da greve que nós fizemos com a prefeitura. Então, e me diz uma coisa, esse período todo de greve, 16 dias, quantas reuniões mais ou menos vocês tiveram com a gestão pública de Guarulhos? Não, essa pergunta é muito boa. Porque a partir do momento que nós, antes de iniciarmos a greve, nós tivemos uma reunião na Secretaria de Justiça aqui do município. Certo. Porque nós já havíamos anunciado um estado de greve. Nós apresentamos uma pauta e gostaríamos que a gestão apresentasse soluções. Os médicos julgaram que o que a prefeitura apresentou foi insuficiente. Então, principalmente no ponto em número de pacientes por hora. Na verdade, a gente tinha uma pauta de tempo de atendimento. Nós gostaríamos de um tempo maior de atendimento por paciente, para a gente poder atender melhor. Afinal de contas, a consulta ela demanda ouvir o que o paciente tem a dizer, examinar, tratar, e nós julgamos que 15 minutos é muito pouco. Por paciente? Por paciente, que é o que é vigente hoje na atenção primária. 15 minutos por paciente? Por paciente. E aí, esse foi o ponto em que a gestão mostrou-se intransigente e os médicos julgaram que as soluções dadas aos outros pontos de pauta, principalmente na reposição de profissionais, eram insuficientes. Por isso, decidiu-se pela greve. Quando entramos em greve, a gestão fechou as portas de negociação e judicializou. E ela judicializou tentando acabar com o movimento grevista. Então, tivemos duas reuniões, duas audiências, uma na Justiça do Trabalho, uma na Justiça Comum, no TJ, e a outra na Justiça do Trabalho. Porque aqui no município de Guarulhos nós temos servidores que são seletistas e servidores que são servidores públicos, estatutários. Então, por isso que a prefeitura abriu duas frentes de questionamento na justiça, em duas justiças diferentes. Nessas audiências tentou-se acordo, não chegamos no acordo, e aí nós procuramos negociar fora da justiça. Então, num dado momento, o prefeito chamou os médicos num sábado, isso foi mais ou menos 2 semanas atrás. Achamos estranho o prefeito nos chamar no sábado, porque até então as portas da prefeitura estavam fechadas para negociação e de repente o prefeito chama para negociar. E o prefeito teve uma postura até antissindical, porque ele procurou bypassar a liderança do movimento e chegar a alguns médicos tentando desarmar o movimento. E aí o que aconteceu foi que aconteceu uma reunião no sábado, chegou-se a um acordo, o sindicato chancelou, inclusive nós... Porque quem estava liderando a greve eram os próprios médicos de Guarulhos. Sim. Que são associados ao CIMESP, ao Sindicato dos Médicos, e o CIMESP estava dando todo o apoio de estrutura e jurídico, enfim. Então nós reconhecemos aquela reunião que aconteceu num determinado sábado. E aí o prefeito chegou a fazer um acordo, disse que iria soltar um documento, pois esse documento não saiu. Ou seja, o prefeito descumpriu o primeiro produto de reunião que teve, e isso teve um efeito rebote muito grande, porque ao mesmo tempo que gerou uma frustração no grupo, teve um efeito de revolta muito grande, porque os médicos se sentiram traídos pelo prefeito Guti, e isso fez com que o grupo ficasse mais unido e até de certa forma mais firme na greve. E nós achávamos que a greve iria terminar na segunda semana, e depois desse final de semana desastrado do prefeito, a greve entrou na segunda semana com mais força. E aí nós procuramos a gestão para negociar, até que teve uma segunda reunião que os médicos forçaram para que acontecesse na Secretaria Municipal de Saúde, que foi quando nós chegamos a um acordo que, mais uma vez, esperamos um documento que não saiu. E aí, por conta disso, a greve se estendeu por conta de pataquadas na condução da negociação por parte da prefeitura. Então, porque quando eu vi o tipo de acordo, eu acreditei que era algo que não tinha nem cabimento de ficar se prorrogando, porque não tinha... Geralmente eles brigam quando tem pedido de maiores salários, redução de jornada, não tinha nada disso. Né? Exato. E me fala uma coisa, e aí ao todo então se deram quantas reuniões? Umas 4, 5 reuniões? Olha, aconteceram na verdade 3 reuniões fora da justiça. Todas elas foram reuniões muito duras, reuniões que aconteceram porque nós forçamos para que ela acontecesse. Então, não
foi uma coisa espontânea, não foi um ambiente de negociação. E para o sindicato também é muito estranho, porque quando acontece um movimento de greve, normalmente os dois lados, tanto a gestão quanto os trabalhadores, querem sair logo da greve. Mas a Prefeitura de Guarulhos, ela demonstrou uma certa imaturidade na condução do processo, porque em outros momentos nós fizemos, em outras greves de médicos que o Simesp participou, normalmente o outro lado pactuava reuniões, as partes pactuavam reuniões para se chegar a um acordo o mais rápido possível para que o movimento não se estendesse. E havia essa vontade por parte dos médicos, porque a gente sabia que a população estava sem atendimento. Desassistido. Exato. O que acontecia era que, enquanto os médicos estavam preocupados com a sua gestante que estava indo no posto e não estava tendo segmento de pré-natal, a gestão apenas nos enrolava com propostas de encerramento da greve que não se formalizavam. Bastava ter formalizado que essa greve duraria muito menos. Então houve, por parte da gestão Guti, uma certa imaturidade, eu acho, na condução das negociações. Eles tentaram forçar a gente pela justiça, saiu errado, porque a justiça reconheceu a greve como um direito nosso. A justiça, ela de certa forma, determinou que nós fizéssemos algo que nós já estávamos prevendo fazer, que era garantir assistência de urgência e emergência para a população, mas eles foram muito equivocados na condução da negociação e por isso a greve se estendeu todo esse tempo. E chegou pra gente que numa determinada reunião pediram para que fizesse acordo direto com os médicos, passando por cima do sindicato. Houve alguma coisa nesse sentido? Houve sim. Isso saiu, eu não estava presente, mas aconteceu sim, principalmente da boca de um certo vereador e de assessores diretos do prefeito. E assim, vamos lá, sindicato é a representação oficial de trabalhadores. Sim. Isso quem determina é a Constituição e a lei. Então nós temos uma legitimidade legal. Só que acima disso, aqui em Guarulhos, nós temos um trabalho junto com os médicos que se arrasta ao longo de anos. E os médicos de Guarulhos estão sindicalizados. Então nós não temos apenas uma legitimidade legal, como nós temos uma legitimidade por parte dos que emana dos próprios médicos. Vocês têm uma construção de trabalho, né, no sentido de representá-los. Né? E aí, assim, mais uma vez, a gestão ela demonstra uma imaturidade ao se portar dessa forma, porque era a entidade sindical que representava os médicos, tanto na negociação, dentro e fora da justiça. Então, se a gestão que de fato quisesse que os médicos voltassem a trabalhar, bastava procurar o sindicato para negociar. E quem estava representando o sindicato não era um dirigente sindical externo. Os próprios médicos de Guarulhos são delegados sindicais e eles falavam por si. Então houve muita imaturidade, muita postura antidemocrática e antissindical por parte da gestão Guti na condução dessa greve. É isso, gente. E me fala uma coisa, doutor. Dentre as reivindicações que vocês fizeram, porque nós sabemos que vocês querem atender com um pouco mais de tempo o paciente para poder fazer um atendimento digno, né? E, além disso, quais foram as outras reivindicações que vocês colocaram no acordo e quais as que ficaram fora? Ficaram algumas fora desse acordo? Perfeito, olha. Uma das principais pautas era a contratação de mais profissionais médicos e na nossa proposta inicial nós gostaríamos que a gestão fornecesse informações ao sindicato para dizer qual é a real necessidade de profissionais médicos do município de Guarulhos por especialidade, porque nós médicos que estamos na ponta atendendo, nós sabemos que está faltando profissional porque o paciente é encaminhado e nunca é atendido, mas se tem ou não tem e quanto tem, só a gestão sabe. Então nós gostaríamos que a gestão fosse transparente. Outra coisa, além do chamamento de todos os médicos aprovados nos concursos vigentes, nós gostaríamos que a gestão já fizesse um concurso em seguida. Para sair da greve, a gestão se comprometeu a esgotar o concurso público vigente. Então assim, nós ganhamos parte, mas a gestão se comprometeu a chamar todos os médicos em concurso público vigente. Que há concurso público, tem médico para ser chamado. Tem médico para ser empossado. Exato. Né? No número de consultas por hora, nós médicos
concordamos em atender 4 pacientes por hora, ou seja, manter os 15 minutos, só que nós flexibilizamos para que uma dessas consultas fosse direcionada para demanda espontânea. E a gestão de Guarulhos criou um aplicativo. E esse aplicativo, nós gostaríamos que esse aplicativo fosse utilizado para o agendamento regular de paciente. Aquele agendamento que acontece para pacientes que agendam antes da consulta, antes de ir para a unidade. Mas a gestão gostaria que este aplicativo fosse usado também como demanda espontânea. Então, em um dos períodos do dia, 2 pacientes vão ser demanda espontânea, 2 pacientes vão pelo aplicativo. Isso nós acordamos, nós aceitamos. Ou seja, não ganhamos tudo, ganhamos em parte. Nós tínhamos um problema de uma gratificação. Aqui em Guarulhos, 20% do vencimento final do médico, do salário final do médico, se deve a uma gratificação que é atrelada à assiduidade. O que é um contrassenso, porque ir trabalhar é o mínimo que o médico tem que cumprir. Mas a gestão estava considerando como falta um atraso acumulado de 30 minutos no mês. Então, por exemplo, se o médico atrasasse 2 minutos por dia, no final do mês ele somava 30 minutos, ele perdia 20% da sua gratificação. E aí, para sair da greve, nós acordamos que o médico poderia atrasar ao longo de um mês acumulado 3 horas, desde que houvesse reposição dessas 3 horas. Isso nós acordamos e aceitamos. Então o que acontece é que o médico, se ele chegar 5 minutos atrasado, ele vai poder trabalhar 5 minutos a mais no final, sem perder a sua gratificação. E o médico que está de atestado, por exemplo? Porque então, o médico fica doente. Perfeito. Tem gente que acha que médico não fica doente, né? Essa é uma realidade dessa gratificação. Porque essa gratificação ela é descontada até para algumas faltas justificadas. Por exemplo, médico com atestado. Médico também fica doente. Fica. Né? Então a gente tem relatos de colegas que vão trabalhar doente com conjuntivite, com febre, com diarreia, justamente para não perder 20% do seu salário. Então, assim, nós gostaríamos de ter o direito de adoecer. Então, a prefeitura acordou, promoveu uma mudança na legislação do município, num prazo de 30 dias, vai apresentar um novo projeto de lei para alterar a lei da gratificação. Então, eles acordaram, eles concordam com isso. Será mudado. Vai ser mudado. Isso é uma reivindicação nossa e a gestão se comprometeu a aceitar. Havia uma pauta também relacionada à segurança na unidade. Sim, porque não tem. E aí nós acordamos, a gestão aceitou a reivindicação dos médicos de que a Guarda Municipal fizesse rondas regulares e que registrasse essa ronda diária e mais de um período nas unidades. Ou seja, a gente vai ter ronda policial e nós também pactuamos que a prefeitura vai usar um determinado recurso para colocar câmeras nas unidades. Sabemos que essas pautas... Isso está no acordo? Está no acordo. Ah, que legal. Isso está no acordo. Isso era uma reivindicação nossa e está no acordo. Só que nós sabemos que existe o risco da gestão não cumprir. Então, para sair da greve, nós acordamos fazer uma reunião em março de 2020 para avaliar o andamento do cumprimento deste acordo de saída de greve. E também acordamos cláusulas para sair da greve sem prejuízo para o profissional, ou seja, nós acordamos que vamos repor o período paralisado. Esses 16 dias? Esses 16 dias vão ser repostos. Em 120 dias os médicos vão ter que repor todas as horas que deixaram de trabalhar, ou seja, todos os atendimentos que não foram feitos serão realizados. E também criamos alguns mecanismos contra assédio, principalmente mudança unilateral por parte da gestão. Tirar o médico de uma unidade e colocar em outra unidade, coisa que isso atrapalha o vínculo do médico com a população. E por fim, eu acho que o principal legado que essa greve traz é a organização da categoria como uma força aqui no município de Guarulhos, em defesa da saúde pública. Então, nossas pautas não eram salariais, nós não queríamos aumento de salário, nós queríamos apenas garantias de condições para um bom atendimento. Então, agora nós temos um grupo de médicos que está forte, está unido, está animado, e nós esperamos que no ano de 2020 a gente continue na luta
em defesa da saúde pública no município de Guarulhos. Isso é importante. Quando você fala que vocês querem atender as quatro demandas, né? Uhum. Mas vocês querem também atender a espontânea. Eu gostaria que você explicasse com relação à espontânea, porque, na verdade, tem pessoas que não entendem o que é Perfeito. esse atendimento espontâneo. E vocês estão lá o tempo todo exposto a isso, né? Uhum. Que existe troca de receita, existe uma série de situações. Então, eu gostaria que você explicasse isso. A gestão do GUT, ela é muito preocupada com números, né? E quer apresentar resultados numéricos do desempenho da saúde. Sim. E aí, para isso acontecer, a gestão deixou muito rígida a agenda do médico. E então, assim, o médico ele chega de manhã no posto, a sua agenda já tem lá todos os 32 pacientes fechadinhos. Então, num período de 8 horas, o médico vai ter que atender 38 pacientes. Isso não dá tempo dele atender aquela pessoa que chega no posto com uma demanda espontânea, ou seja, eu tô com uma febre agora e vou ao meu médico de família, eu vou ao meu posto de saúde. O ideal é que tivesse um espaço na agenda para esse médico atender esse paciente. Veja, nós estamos falando de postos de saúde, atenção primária, médico de família. Ou seja, são médicos que estão no bairro há anos e que conhecem a população que mora no bairro. E o melhor acesso da população ao SUS é através da atenção primária, dos postos de saúde. Então, se a população puder ir pro posto e lá encontrar vaga para ser atendida, é melhor. Então, Sim, inclusive eu acredito que melhore até os atendimentos em UPAs, em hospitais de urgência e emergência, porque às vezes a pessoa sente uma febre e não é nada grave, e ali aponta mesmo, né, o médico da UBS, ele pode resolver, sem dizer que ele tenha o prontuário ali do paciente dele. Ele sabe todo o histórico, ele sabe todo o histórico do paciente, e muitas vezes ele pode pedir para o paciente voltar no dia seguinte para ser reavaliado. Então tem uma série de questões que enrijecer a agenda do médico é ruim para o desempenho da rede de saúde. Então, é ruim para a população. Exato. E aí o médico chega lá com a sua agenda completamente fechada, quem perde é a população que às vezes traz uma demanda de momento. Então o que nós gostaríamos não era atender menos, mas garantir acesso a essas pessoas. Quando nós colocávamos um atendimento a cada 20 minutos, a gente já imaginava que haveria uma sobra de tempo para atender toda e qualquer demanda espontânea que chegasse no posto. Mas como a gestão insiste em ter um atendimento a cada 15 minutos, que parte desses atendimentos ficassem livres para receber pessoas que eventualmente chegam na unidade com uma demanda de momento. E me fala uma coisa, doutor, nós, aqui em Guarulhos nós ouvimos muito falar em contratação de 150 médicos. Quem vivencia a saúde pública um pouco mais, sabe também que houve, além da fala de contratação de 150 médicos, houveram vários médicos que pediram para sair. Inclusive, durante a greve, nós tivemos, acho que o doutor Rodrigo, se não me falha a memória, da UBS do Novo Recreio, que ele pediu para sair, porque ele se sentiu humilhado naquele dia, eu acredito, naquele dia da chuva, porque vocês realmente passaram por uma situação muito constrangedora. Existe esses 150 médicos que falaram que contrataram? Houve essa contratação de 150 médicos? O que a gestão fala falou para a população? E para nós que estávamos em greve, que havia ali um chamamento, uma convocação em andamento. Se a contratação foi efetivada e a quantidade de contratações efetivadas, essa informação eu não tenho. Mas vale lembrar que o município de Guarulhos ele tem um problema de saúde pública que é crônico. Né? Eu digo com tranquilidade que não é dessa gestão, esses problemas de saúde pública. Já se arrastam. Já se arrastam de longa data. A questão é que para resolver problemas ou para lidar com problemas, a gestão GUT tomou algumas atitudes equivocadas. Por exemplo, logo no começo da gestão, o prefeito GUT ele fez um movimento de terceirização dentro do Hospital Municipal de Urgência e do Hospital Municipal da Criança, o HMCA. E esse processo ele foi muito traumático para a rede, porque embora esses serviços tivessem lá seus problemas, eles minimamente funcionavam, davam assistência e davam retaguarda para as unidades ambulatoriais e de atenção primária.
Só que o prefeito chegou e colocou uma organização social. Colocar uma organização social por si só não é um problema, só que o problema é que a forma como essa organização social entrou nessas unidades fez com que o município perdesse muitos médicos, porque o prefeito assediou os profissionais, dizendo para eles, ou vocês abram mão dos seus vínculos públicos e entrem como pessoa jurídica nessas unidades, ou médicos serão deslocados para unidades da periferia. E nós estamos falando aqui de médicos especialistas. Por exemplo, o Hospital da Criança, ele é um hospital infantil que tinha várias subespecialidades em pediatria. Era muito bom. Equipes muito específicas de cardiopediatria, endocrinologia em pediatria, cirurgia pediátrica. E o que acontece é que a prefeitura, ao fazer esse tensionamento com os profissionais, vários profissionais foram embora porque eles não queriam se submeter ao esquema de empresa que a prefeitura estava impondo através de uma organização social. Hoje, antes o Hospital da Criança era um hospital de pediatria com especialidades. Hoje, o Hospital da Criança é um hospital geral em pediatria. Então ele perdeu muito. Perdeu muito. E esse vai ser um legado da gestão Guti. Por exemplo, o Hospital Municipal de Urgência é a mesma coisa. Várias subespecialidades, ele era aberto para a população. Tinha lá seus problemas, só que ele estava ali à disposição ao povo de Guarulhos. Hoje, ele está bem restrito e perdeu muitos profissionais. Então esse legado é ruim e isso a gente tem que pôr na conta do atual prefeito. Infelizmente, né? Porque nós queríamos muito que a saúde não estivesse passando por essa situação. Falando um pouquinho mais do aplicativo, houve aí uma celeuma dizendo que o aplicativo seria bom, que a população acreditasse no aplicativo, que o aplicativo seria bom para poder controlar o horário de entrada e de saída dos médicos. Eu até um dia brinquei, falei, será que vão colocar rastreador no médico e no aplicativo? Porque não daria para ser de outra forma, né? Se fosse assim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Esse aplicativo, o que ele fez, o que ele pode fazer pela saúde e de bom para os médicos no atendimento à população? Olha, falou-se muito desse aplicativo e eu represento o Sindicato dos Médicos, mas eu não atuo na rede. Estou apenas em contato e tenho muito contato com os médicos daqui. E assim, o médico de Guarulhos, ele bate o ponto. Ou seja, não tem como falar que o médico, igual o prefeito falava, os médicos estão entrando em greve porque querem trabalhar menos. Não tem como. O médico bate o ponto. O médico, ele tem um número de atendimento diário, só que o médico, ele não pode acabar o seu atendimento e ir embora. Ele tem ponto para entrar, ele tem ponto para sair. Então, o médico aqui no município de Guarulhos, ele trabalha por jornada, por tempo. Então, e esse aplicativo, nesse quesito, não muda absolutamente nada. Esse aplicativo, ele é apenas uma ferramenta para marcação de consulta. Ele apenas facilita acesso. Um questionamento que os médicos fizeram foi com relação a usuários de determinado bairro marcar consulta em unidades de saúde distantes. Porque a atenção primária, ela tem uma lógica de território. Ou seja, o médico, ele é médico do bairro e ele conhece os pacientes do bairro e tem um histórico com esses pacientes. Prontuários. Exato. Né? E, de repente, o aplicativo permite que um paciente do outro lado da cidade venha para essa unidade. Eu acho até louvável o esforço da gestão de trabalhar em garantir acesso. Porém, existe essa pequena falha no aplicativo, que inclusive nós colocamos para a gestão como um problema, a gestão reconhece e na própria cláusula de saída da greve eles colocaram que vão corrigir isso. Então, assim, os médicos jamais foram contra o aplicativo. Nós entendemos que o aplicativo é apenas mais uma ferramenta para marcação de consulta. A gestão tentou colocar que nós estávamos nos rebelando contra o aplicativo e que o aplicativo iria fazer o médico trabalhar mais. Mas isso é falácia. Na verdade, o aplicativo é apenas mais uma ferramenta de marcação de consulta e que nós nunca fomos contrários. E na verdade, o que eu gostaria de saber, não sei se você sabe, mas o que alguns médicos me explicaram é que o aplicativo ele não dá prioridade. Por exemplo, o jovem lá de 23, 24 anos, ele vai ter a mesma prioridade que um senhor de 70, de 80 anos. Porque não existe essa prioridade no aplicativo.
Isso é real? É real, e por isso que nós não gostaríamos que o aplicativo ocupasse as vagas da demanda espontânea. Inclusive de pessoas especiais, né? Exato. Que tem que ter uma demanda diferenciada, né? Tem que ter essa demanda. Então, gente, estamos ao vivo aqui com o Dr. Éder Gatti, médico, presidente do CIMESP, do Sindicato dos Médicos de São Paulo. E podem fazer perguntas e estamos falando aqui sobre a greve, sobre o sistema de saúde da cidade. Então, doutor, continuando, o aplicativo, então, não tem essa prioridade para as pessoas especiais, com doenças especiais, e para os idosos. Exato. O aplicativo, tanto é que por isso que nós não gostaríamos que o aplicativo preenchesse as vagas que nós gostaríamos que fossem abertas para a demanda espontânea, aquela pessoa que chega no posto com uma demanda espontânea. E que fosse apenas uma ferramenta, mais uma ferramenta de marcação. A gestão atendeu em partes. Num dado momento inicial, o aplicativo estava preenchendo todas as vagas. E isso sim causou muita revolta dos colegas. Agora a gestão acordou e aceitou, e enfim, foi uma própria... nós construímos isso nessa greve, de que da demanda espontânea apenas metade vai para o aplicativo. Ou seja, metade da demanda vai para o aplicativo, um aplicativo que custou, isso que entristece, né? Porque nós precisamos contratar mais médicos, precisamos de especialistas, precisamos de uma série de coisas, pagar laboratórios, uma série de coisas, e infelizmente nesse aplicativo foram gastos aí quase 7 milhões. E isso eu acho que tira um pouco a verba do município de poder contratar médicos. Nós estávamos falando durante a greve que parece que tem um psiquiatra para cada 1.000 habitantes, é isso? Ou como que tá? Como que é isso? Não, na verdade menos? É bem menos. Inclusive o município de Guarulhos, ele tem um déficit muito grande de psiquiatra. Por exemplo, há relatos de que em unidades que deveriam ter psiquiatra 24 horas não tem. Então, assim, há um déficit de psiquiatria no município. Há um déficit, isso é fato, a própria gestão reconhece. E essa era uma das bandeiras que nós levantávamos, que era a contratação de profissionais dando certa prioridade para a psiquiatria. Hoje o que acontece é que, devido à falta de psiquiatra na rede, pacientes com doenças psiquiátricas muito complexas, tipo esquizofrenia, paciente em surto, paciente com depressão grave, está sendo atendido nos postos de saúde. Os médicos da atenção primária são bons médicos, têm plenas condições de atendimento, porém, esse tipo de paciente demanda um acesso a especialista, psiquiatra. Sem contar que esse tipo de atendimento demanda muito tempo. Entramos na questão dos 15 minutos novamente. Como é que você vai dar conta de um paciente com uma esquizofrenia, um paciente em surto, em 15 minutos? É um absurdo. E doutor, o paciente em trânsito, por exemplo, hoje mesmo eu estava lendo alguma coisa, uma pessoa recebeu, a mãe mora em Lorena, a mãe e o pai, está fazendo tratamento aqui na cidade não, está fazendo em São Paulo, na Santa Casa, se não me falha a memória, e está ficando aqui. Só que o pai dessa moça, ele tem Alzheimer. Então ele está residindo temporariamente na nossa cidade, em Guarulhos. E ele precisa da receita médica porque ele tem problema de Alzheimer e tem uma medicação. Isso é demanda espontânea? Poderia ser, veja. Ele vai até o posto e se esse paciente vai para uma unidade de urgência e emergência, certamente os médicos não darão a receita. Não darão a receita. Porque o tipo de atendimento que se faz na urgência e emergência são atendimentos de problemas agudos e, enfim, esse nível de complexidade demandaria um estudo melhor do caso. Por isso que é melhor a atenção primária. Só que o ideal é que tenha o acesso facilitado, tendo vaga de demanda espontânea. Talvez esse é um exemplo que caberia muito bem nessa situação. Eu hoje, a hora que me falaram, eu falei, bom, tá aí as demandas espontâneas, né? Um outro fato que eu fiquei alarmada e inclusive comovida foi quando eu escutei uma médica, a doutora Berenice, fazendo uma fala lá em frente ao Paço Municipal,
que ela disse que os pacientes que antes eram atendidos como P3, demoravam em torno de 8 meses para ser atendidos. Então já tinha esse problema. Agora P3 parece que é menos grave. E o P0, que é o mais grave, era atendimento em torno de 30 dias. E hoje inverteu. O paciente P0, que é grave, diz que está demorando em torno de 8 meses, é isso? É isso, é. Como que funciona isso, doutor? Ano passado, os sindicatos médicos, sindicatos médicos promoveu junto aos médicos aqui do município um estudo usando dados da regulação do município. E a gente percebeu que várias especialidades demoravam, às vezes, 1, 2, 3, 4 anos para ter acesso, para o paciente ter acesso a essas especialidades. Em outras palavras, uma especialidade que demora 2 anos ou mais para ter acesso, ela não está disponível, né? Na época, inclusive, nós notificamos a gestão com esse estudo e o curioso foi que pouco tempo depois os médicos deixaram de ter acesso a essa fila, ou seja, o problema não foi resolvido, mas ele foi varrido para baixo do tapete e o problema tem se agravado cada vez mais. O problema é que agora nós não podemos mensurar, porém a gente sente no dia a dia que o acesso à especialidade ele está cada vez mais raro, cada vez mais difícil de se concretizar. A população está cada vez mais desassistida. Então, isso foi uma das coisas que fez com que os médicos se organizassem e isso foi um dos estopins da greve. Essas coisas têm que ser muito bem explicadas porque a gente ouve falar, a população muitas vezes, que nem antes eu ouvia, mas é porque o médico não quer trabalhar e etc. E dessa vez eu me senti até honrada por isso, porque nós vimos que os médicos estavam lutando por nós, estavam lutando pela população. E isso nos deixou assim, nos deixaram muito honrados, né? Eu conversei com muita gente, inclusive durante a Marcha da Saúde, porque eu participei, e nós tivemos muita gente lá, e as pessoas falavam, nós estamos com os médicos. E assim, eu nunca tinha escutado isso antes. Né? Geralmente a gente escutava a crítica, o médico vai sair de greve? Não pode, porque não sei o quê. E dessa vez a gente viu que vocês foram muito acolhidos pela população. E eu acho que é assim que se transforma a sociedade, né? Essa foi a injeção de ânimo que os médicos tiveram nessa greve. Embora nós atingimos alguns objetivos, não todos, mas atingimos alguns, mas o principal legado da greve é a união da categoria estimulada pelo apoio popular, porque nos atos de rua e nas manifestações em redes sociais nós percebíamos que a população estava do nosso lado. E estava do nosso lado porque as nossas pautas elas não eram corporativas, defendíamos a saúde pública e a população está sentindo na pele os problemas de saúde pública do município de Guarulhos. Então por isso tivemos esse apoio. E aí isso faz o médico se sentir valorizado, se sentir prestigiado e estimulado a lutar e a defender o SUS. Isso é mais importante, né? Defender o SUS. Uma opinião sua como médico, nem como representante da classe, do sindicato, mas como médico, o que representa as terceirizações para uma cidade como Guarulhos? Perfeito. Guarulhos tem esses exemplos de terceirização que aconteceram aqui, e terceirização na saúde, ele tem um problema que é afastar o profissional da ponta da gestão. Por exemplo, hoje os médicos que trabalham em Guarulhos são funcionários da prefeitura. Então a prefeitura sabe quem são esses médicos, sabe exatamente qual é a formação de cada um deles, e pode cobrar e acompanhar a sua produtividade e o seu desempenho, o que é o correto, é o mais certo. Quando acontece a terceirização, a prefeitura ela tem um equipamento público, um hospital, ela coloca uma organização social, que é uma entidade de direito privado, e essa entidade de direito privado coloca uma empresa médica para prover profissionais, e às vezes essa empresa coloca profissionais no que a gente chama de caixa 2 ou sociedade minoritária, ou seja, vínculos trabalhistas precários e às vezes até irregulares. E aí o que acontece? A distância entre o médico e
a gestão, aquele que paga e aquele que executa o serviço é muito grande, tem vários intermediários. Intermediários que, além de abocanhar dinheiro, não fiscalizam quem é o profissional que está na ponta e como ele está trabalhando. Por exemplo, a prefeitura ela não tem certeza que o médico terceirizado de fato é um cirurgião formado. A prefeitura ela não tem certeza que o médico que está lá trabalhando como terceirizado de fato tem a formação adequada para estar fazendo aquele serviço. Então, assim, hoje muitos médicos trabalham nessa condição porque é o que o mercado está oferecendo, infelizmente. Mas, por outro lado, é ruim o modelo, porque além de precarizar para o médico que está na ponta, a gestão perde completamente o controle. E, às vezes, isso reflete na qualidade da assistência que é oferecida à população. Então, às vezes, as opções de terceirização, na verdade, elas pioram o serviço. Vide o exemplo do Hospital Municipal de Urgência e o Hospital da Criança. E nós não podemos esquecer isso. O que ele falou, o que o doutor Éder Gatti falou, é muito importante. Porque, embora essas organizações coloquem profissionais, coloquem PJ, como eles chamam, né? Que a prefeitura não fiscaliza da forma que teria que fiscalizar, ela vai responder. Quando der qualquer problema, ela vai responder. E isso vai refletir nos cofres públicos. Então, como foi o caso da Gerir, que esteve aqui, saiu da nossa cidade, infelizmente, deixando dívidas assim absurdas, inclusive para médicos, né? Tem médicos aí que ficaram em situações, enfermeiras, faxineiras, todos os tipos de trabalhadores, que é a precarização do trabalhador. Então, você lembrou de uma coisa que é muito importante. Inclusive, quando nós declaramos estado de greve, teve manifestação de pessoas da gestão dizendo que médicos no município de Guarulhos têm altos salários e é pago tudo em dia. Então, a gente tem aí duas coisas que não são verdades. Porque, primeiro, o salário do município de Guarulhos, ele está do mercado para baixo. Tá? Então, assim, mas assim, os médicos estão aí firme e forte trabalhando com esse salário. Mas nós temos, sim, no município de Guarulhos, médicos que não receberam 2, 3, tem médico que está até 4 meses sem receber. Sem receber, médicos que trabalharam nas unidades de saúde do município de Guarulhos, tendo como intermediária essas organizações sociais. Mas temos clareza que a responsabilidade disso é sim da gestão, porque nós alertamos a Secretaria Municipal de Saúde que o modelo que está sendo adotado em Guarulhos, ele é desenhado para dar calote. Então toda vez que a organização social muda ou ela sai, por exemplo, saiu a Gerir, entrou a Santa Casa de Pacaembu, de Birigui. Nesse processo os médicos continuaram trabalhando, mas tomaram um calote. E a prefeitura fala o quê? Isso não é problema meu, é problema da organização social. Fala deles, mas veja, o problema é sim, porque esses médicos estão em unidades de saúde do município de Guarulhos, sendo pagos por dinheiro do município de Guarulhos e pondo a mão em pacientes do município de Guarulhos. Logo, a responsabilidade é sim do município de Guarulhos. Então, se tem médico no município que tomou calote, a responsabilidade é do prefeito Guti, tem que deixar bem claro isso. E se isso se repete, continua sendo responsabilidade dele, tem o risco de acontecer novamente. Esse é o principal problema, esse é um dos problemas de terceirizações como a que foi feita aqui no município. E de uma forma sem chamamento, precisava ter, de uma forma que é complicada, viu? É muito complicada, aliás. Me diz uma coisa, quando foi instalado esse aplicativo, você tem ciência se foram instalados computadores adequados para receber isso dentro das unidades, para que os médicos estivessem sabendo? Por exemplo, olha, eu sei que tem tantos pacientes pelo aplicativo e sei que tem mais tantos que nós temos que atender por agenda. Existe essa tecnologia? Olha, a principal queixa dos médicos, logo que houve a instalação do aplicativo, foi o overbooking, né? Pacientes havia numa hora que cabe 4 pacientes, a prefeitura chegou a marcar 8 em alguns casos. Mas isso foi corrigido. A prefeitura assumiu o problema e se comprometeu na correção disso. Eu acho que mais grave do que o aplicativo, porque eu acho que o aplicativo é mais uma ferramenta. Agora o município de Guarulhos, assim como todos os municípios do Brasil, ele tem um desafio que é as demandas que o próprio Ministério da Saúde está impondo com relação a registro informatizado no ESUS, que é um sistema de informação para
para faturamento na atenção primária. Ele funciona como um prontuário eletrônico, mas também é usado como ferramenta de faturamento. E os municípios antes tinham uma verba fixa para atenção primária. Agora essa verba ela é variável e ela é atrelada ao preenchimento desse sistema de informação. Então o município de Guarulhos, assim como todos os outros municípios do Brasil, vão ter um desafio muito grande de informatizar pesadamente a atenção primária, os postos de saúde. Então se o município de Guarulhos não está adequado com equipamentos de informática, vai ter que se adequar, porque senão isso pode impactar inclusive no financiamento da saúde no município. Mas isso é um problema nacional. Isso é um problema nacional que poderá impactar, a partir do corrente ano, o financiamento do SUS. E isso só vai gerando mais débitos aí para os cofres, né? Nós temos aqui, olha, muita gente perguntando, não sei se consigo responder, estamos aí com uma audiência bem grande, mas temos bastante gente da saúde, viu? Falando aqui, boa noite, Márcia, parabéns. Parabéns, doutor, pelo currículo, que Deus te dê muita sabedoria. Aí nós temos aqui, doutor, a Cristiane Feijó, um beijo, Cris. Ela fala assim, doutor, tá faltando um serviço especializado em Guarulhos para doenças infectocontagiosas também? Ela tá perguntando se tá faltando. O município de Guarulhos ele tem sim uma referência para DST e AIDS e ele funciona. É a informação que eu tenho. Que funciona? Não recebemos nada específico referente a problemas nesse tipo de assistência. Então, a Vera Bervanger, um grande beijo, Vera, ela trabalha na saúde e ela diz o seguinte, a secretária falou que a greve não afetou a saúde pública. Afetou, doutor? Olha, eu acho que, como sindicato dos médicos, se a gestão falasse bem da greve, por exemplo, se a gestão chegasse e falasse... Você já se preocupava. Se essa greve foi um sucesso, eu ia ficar muito preocupado. Se alguns políticos do município falassem bem do Semesp, eu ia ficar muito preocupado. Então eu já esperava que a própria gestão desqualificasse o movimento e é normal, isso faz parte do jogo. Mas foi um super movimento. Só que, veja, se tivesse um médico de greve no município de Guarulhos, o prefeito teria a obrigação de recebê-lo. Porque um médico que paralisa suas atividades, além dele deixar a população desassistida, ele está fazendo isso porque, de fato, ele deve ter uma demanda que justifique isso. Então, nós paralisamos o que a justiça autorizou nós a paralisarmos e era o que a gente já previa paralisar. Apenas atenção primária e unidades ambulatoriais. Nós não paramos hospitais, nós não paramos unidades de urgência e emergência, porque nós sabíamos que se fizéssemos isso, teríamos um problema ético da nossa parte, porque a população poderia até morrer eventualmente por falta de assistência. Pessoas poderiam morrer por falta de assistência. Então, por isso que nós não paralisamos todo o município. Isso foi algo pensado, coordenado e chancelado pela Justiça. Então, nós fizemos uma paralisação focalizada para que o prejuízo para a população fosse o menor possível. Sim. Só que, veja, se o prefeito não se sensibilizou para terminar essa greve logo, isso só demonstra que o prefeito tem pouco compromisso com a saúde pública. Nós esperávamos o quê? Que com a greve dos médicos, o prefeito tentasse resolver o mais rápido possível essa negociação através de uma negociação franca, aberta, fácil de acontecer, mas não. O próprio prefeito dificultou e tentou vencer a greve no cansaço. Só que o nosso cansaço iria custar caro para a população. Porque a população ia ficar muito tempo sem assistência. Então precisou os médicos procurar a gestão meio que na marra para sair um acordo. Muitos procuraram muito. E sorte não, foi graças ao empenho desses médicos que saiu um acordo e que hoje nós não estamos mais em greve e vamos repor tudo que foi paralisado. Mas dizer que não houve greve ou que o impacto foi pequeno, eu acho que não é nenhum desrespeito com quem paralisou, mas principalmente um desrespeito com quem ficou desassistido. Perfeito. Inclusive, Mônica Lili Guzmán Crespo, ela é médica, ela fala, eu sou médico e o Semesp me representa. Um grande beijo, Mônica. O Márcio Noronha também é médico, ele fala, independente da gestão, a fiscalização sempre existiu. O desejo por melhorias e o diálogo sempre foi permanente.
É fato, né? Aí o Márcio diz o seguinte: tiraram do texto original a oferta de novo concurso no ano que vem. Aí ele coloca um ponto de interrogação. Terceirização? Quer dizer, o Márcio quis dizer aqui o que a gente acabou falando. Será, doutor, o senhor vê dessa forma? Eu penso muito nisso. Será que essa forma de sacrificar vocês, médicos, é no intuito de realmente privatizar a saúde? No todo? Olha, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso, tanto é que eu acho que essa greve incomodou muito pelo fato de exigir essa reposição. A prefeitura deve ter as suas dificuldades, não dá pra gente desmerecer. Dificuldades com teto de funcionalismo, dificuldades orçamentárias, tudo bem. Só que a gente tem uma demanda de saúde pública e nós, como médicos, precisamos pressionar. E embora essa greve ela tenha conseguido ali deixar claro que a gestão deve chamar todos os médicos que estão concursados, aprovados em concurso hoje, a gente ficou em aberto o que vai acontecer se esses concursos não forem efetivos. Pode vir terceirização? Eu acredito que sim. Só que o legado dessa greve foi a união dos médicos e a mobilização dos profissionais. E se nós tivermos aí algo, seja terceirização ou qualquer outra medida que venha prejudicar a saúde pública do município de Guarulhos, nós vamos à luta mais uma vez. E é o momento de, inclusive, trazermos outras categorias para as nossas trincheiras, junto com a gente, e também conseguir apoio de movimentos da sociedade civil organizado que tem interesse em saúde pública. Sim. Afinal de contas, o bom funcionamento do SUS não é interesse apenas dos médicos, não é uma coisa de interesse apenas dos profissionais de saúde, mas de toda a população. Então, acho que agora é o momento de nos organizarmos, agregar força com outros movimentos, porque se acontecer algum ataque, precisamos estar prontos para defender o SUS. E preparados para defender o SUS. Porque aqui a defesa é exatamente do SUS. Eu ouvi pessoas dizendo, não, mas nós não podemos aderir porque não estão falando do SUS. Poxa, a defesa é somente do SUS. Existe outro tipo de defesa que não seja do SUS? Não. Somos médicos do SUS. Temos clareza de que o SUS é a principal conquista da sociedade brasileira desde a Constituição de 1988 e ele precisa ser defendido com unhas e dentes. Aliás, dizem, e eu acredito, que é o melhor sistema do mundo, porque nós sabemos, e eu acredito que você deva saber um pouco mais ainda, por ser médico e tal, que tem pessoas que vêm de fora do país para ser tratado aqui. Uhum. Olha, o SUS ele tem os seus problemas. Eu acho que a população que de repente tem acesso a uma unidade de saúde, ela encontra várias dificuldades. E dificuldades que, enfim, falta de assistência, às vezes falta de medicamento. Só que o SUS, apesar de todos os problemas, ele garantiu acesso à saúde. E o impacto social do SUS é muito grande. A mortalidade infantil despencou depois da criação do SUS. Veja só, hoje o nosso calendário de vacinação público, ele é pau a pau com o que é fornecido nas clínicas privadas. As nossas crianças têm acesso a mais de 18 vacinas diferentes. E várias doenças desapareceram desde a introdução do SUS. Então, o SUS é um ganho muito grande e nós precisamos lutar para melhorá-lo cada vez mais. E eu, aproveitando de falar em vacina, eu estou aqui falando com a minha amiga, a Camila, e ela diz o seguinte, que hoje ela recebeu mensagem, e eu também recebi, acho que mais ou menos umas 20 mensagens hoje falando disso. Agora, falando o seguinte, que não tem vacina, deixa eu ver qual, eu esqueci o nome da vacina, é uma vacina importante aí, pentavalente. Diz que, é esse o nome, doutor? Pentavalente. Pentavalente, isso. Tem, assim, eu recebi muitas denúncias com relação a isso, que estão procurando na cidade e não acham. Mas esse é um problema, não é específico de Guarulhos, não, esse é um problema nacional. Nacional. Precisa ter. É porque assim, a vacina é uma coisa que ela é comprada pelo governo federal e distribuída para os municípios. Então a falta dessa vacina... Ela é comprada pelo governo federal. Isso. E distribuída pelos municípios. Exato. Então essa falta, ela é nacional, ela não é uma coisa específica do município de Guarulhos. Então tem que ser comprada, temos que pressionar o governo federal também, porque precisamos dessa vacina, né? Bom,
Aqui nós temos aí só 6 minutos, mas eu tenho muita pergunta, não vai dar tempo de fazer tudo. Depois, com certeza, se der, ele vai respondendo aos poucos, né? Com relação às especialidades, doutor, todas as especialidades nós estamos em falta, né? Eu tenho algumas denúncias que falam que nós não temos endocrinologista, ou talvez só tenha um na cidade, coisa assim. E tem pessoas que estão precisando fazer uma biópsia na tireoide e estão aguardando aí há quase 2 anos. É real? É real. Endócrino, realmente o município tem uma falta de endocrinologistas. O município tem também uma dificuldade de acesso a serviços de ortopedia, serviços eletivos de ortopedia. Psiquiatria é um problema no município, enfim, vários problemas. De especialidade. Exato. E nós precisamos tentar ver se melhora. Vamos ver se esse acordo, se o prefeito cumpre, porque pelo que você está falando, ele vai dar andamento pelo menos no concurso vigente. Se ele der andamento, quantos profissionais mais ou menos nós vamos ter aí? Ou não tem? Não, esse número eu não vou saber dizer, porque sabe. Assim, depende muito dos profissionais que vão aceitar ocupar as vagas, né? Então, não até, tem como... até porque eu ouvi dizer que estão falando para os profissionais que querem assumir, estão dando lugares para eles muito afastados e eles não estão aceitando. Tem alguma regra? O novo aceita longe, mais... Não. Eu desconheço. Eu acredito que o município chame conforme a sua necessidade. Às vezes a necessidade de fato está em um lugar mais distante. Mas eu desconheço qualquer tipo de regra. Então, o que precisa é que esses médicos aceitem trabalhar, seja mais afastado, seja aqui, porque a situação é delicada, né, doutor? E me diz uma coisa, com relação, aqui nós não temos, na verdade, as pessoas saem para fora, saem de Guarulhos, porque nós não temos aqui um hospital do câncer e tal. Esses médicos da ponta, quando eles identificam, hoje nós temos hospitais fora de São Paulo e fora de Guarulhos que atendem. Como que vocês fazem? Os médicos daqui, eles encaminham? Existe um sistema estadual para encaminhamento de paciente, porque muitas vezes determinadas doenças precisam de atendimento fora do município. E hoje, se há uma dificuldade para acesso a determinadas assistências, a gente também tem que chamar a responsabilidade do Estado. Do Estado para resolver. Porque... Não, e outra, a parte da crise também é responsabilidade do Estado. O Estado de São Paulo hoje contribui com o financiamento do SUS no seu piso orçamentário estabelecido em Constituição. E o Estado de São Paulo, ele se organiza para manter serviços e não fazer repasses para municípios. Então, por exemplo, parte da atrofia, parte dos problemas de especialidades é sim do Estado. Por exemplo, o Estado mantém hospitais de especialidades, e aqui no município nós temos o HGG e o Padre Bento. Sim. Né? Então, o Estado traz essa responsabilidade para si. Só que muitas vezes os serviços estaduais são insuficientes para dar conta de algumas especialidades. Inclusive o Márcio está dizendo aqui o seguinte, serviço de urologista no HMU acabou também. O HMU está terceirizado. E aí também contamos com pouquíssimo, acho que com quase nada de uro no CEMEX. Os colegas falam que o HMU ele tinha uma equipe que operava, tinha uma equipe cirúrgica de urologia que garantia suprir as demandas de doenças em urologia para a população. E que agora a população não tem mais acesso a esse tipo de serviço. E a terceirização que aconteceu nessa gestão foi o que fez esse desmonte da urologia, é reflexo dessa terceirização. Bom, doutor, nós só temos menos de 2 minutos e eu gostaria que o senhor fizesse aí suas considerações finais, falasse de algo que talvez possamos ter esquecido, né? Não, os médicos do município de Guarulhos fizeram greve e nós temos um compromisso nesse município, os médicos desse município têm um compromisso de defesa da saúde pública. Isso foi o que motivou a nossa greve. A luta dos médicos em Guarulhos é pela defesa da saúde pública. E depois dessa greve, nós entendemos que a luta vai continuar. Os médicos vão continuar unidos, vão continuar vigilantes, vão continuar cobrando para que o SUS funcione o mais adequado possível.
É isso. Pedimos apoio da população, pedimos apoio de outras categorias e esperamos juntos fazer com que o SUS no município de Guarulhos funcione. Para a gestão de Guarulhos, eu acho que cabe dizer que os médicos eles são uma força política, sim, mas de defesa do Sistema Único de Saúde, independente de quem está no governo. E o prefeito Guti é a pessoa que está como prefeito agora. Então é para ele que nós direcionamos os questionamentos. E se tivesse outra pessoa e de outro partido, seria para essa pessoa que os questionamentos seriam direcionados. Então a nossa pauta ela não é político-partidária, como muitas pessoas acusam. Pelo contrário, nós não vemos a cor do partido, vamos questionar e dialogar com qualquer pessoa que ocupar o executivo deste município. E também no legislativo. No legislativo, exato. Porque assim, os políticos passam, mas os médicos ficam. É isso mesmo. Os políticos passam e a população fica. Então nós sempre estaremos aqui em defesa do SUS. Muito obrigada, doutor. Gente, eu vou aproveitar aqui, antes que meu tempo já esgotou, na verdade, mas eu vou pedir uns minutinhos aqui. Eu quero dizer o seguinte, esse é o nosso último programa do ano, né? Então nós fechamos aí com chave de ouro falando de saúde, que é um tema maravilhoso, é vida, né? Então eu quero dizer a todos vocês que eu não vá ver ou não vou conversar, pelo menos estando aqui na TV, Thalito News, eu quero mandar um grande beijo no coração de todos, desejar um Feliz Natal, assim, com muita saúde, com muito amor, com muita paz e que dentro de cada lar de vocês tenha Deus. E também desejar para vocês um ano 2020 aí carregado de tudo que é de bom e muita energia positiva, gente. Beijo no coração de vocês e muito obrigada pela audiência do ano. Só um minutinho. Não, eu gostaria de desejar a todos, então, um Feliz Natal e dizer que, para a população de Guarulhos, que esperamos que o ano de 2020 seja um ano mais tranquilo do que foi o ano de 2019. Mas contem com os seus médicos. Os médicos estarão aqui sempre para atendê-los e, principalmente, defendê-los. A nossa luta é de todos. É isso aí. Beijo, gente!